Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada irmão que está nos acompanhando em nome de Jesus Cristo. Saudações, quem vos fala, teu irmão Diácono Fernando, Estaremos aqui dando continuidade nos evangelhos. Estamos hoje, irmãos, tratando sobre o evangelho a qual escreveu São Lucas, o doutor Lucas. Irmãos, nós entendemos, irmãos, que o Evangelho de Jesus, a qual escreveu São Lucas, é um dos evangelhos, irmãos, mais ricos, dentro dos outros evangelhos, com o seu conteúdo. Você vai ver quando você faz um autoanálise em Lucas, você vai perceber que Lucas, ele se especificou, ele analisou, ele se dedicou. Não é que os outros não se dedicaram, mas você vai ver Lucas, por ser intelectual, por ser doutor, ter graduação, você vai ver que Lucas, ele se entrega mesmo a escrever detalhadamente o Evangelho de Jesus. Nós olhamos, irmãos, para esses fatos, olhamos para essa narrativa e nós vamos ver que a autoria do Evangelho de Lucas, e ele também vai escrever Atos dos Apóstolos. Percebe-se que Lucas, ele é autor do Evangelho de Jesus e com a sua autoria, e também um livro histórico do Novo Testamento por nome de Atos dos Apóstolos. Quando nós olhamos, irmãos, para a raiz de Lucas, nós vamos ver que Lucas, dentro dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, 3 deles eram judeus: Mateus, Marcos e João. O único que não era judeu é o próprio Lucas. Isso, Lucas, ele é grego. Ele é o único dos 4 que não é judeu. Ele é grego. Ele é um grego, irmãos, oriundo, a descendência de Alexandria. Há relatos que Lucas, ele vai se especializar no seu doutorado na cidade de Antioquia. Então lá ele vai crescer, ele vai ter o seu pós-graduação, seu doutorado. Ele era médico, era também escritor, e Lucas, o currículo de Lucas era grande. Se a gente for parar para analisar entre Mateus, entre Marcos, entre João, em questão de intelectualidade, Lucas, ele se destaca no meio dos 4 evangelistas. Como eu disse, a profissão dele era médico. Ele, no seu currículo, ele carregava historiador, Ele era um renomado médico, um estudioso, E ele era renomado na medicina. Você vai ver que o Evangelho de Jesus, a qual escreveu São Lucas, tem passagens de milagres que não tem nos outros evangelhos. Parece que Lucas, há um relato que Maria vai dizer alguns fatos ali para Lucas, inclusive do seu nascimento, porque Lucas não está lá. Lucas, ele dá detalhe do nascimento de Jesus, a qual os outros evangelhos não dão. Há relatos, irmãos, que Maria, a mãe de Jesus, vai sentar com Lucas e vai relatar tudo o que ocorreu minuosamente. Por isso que, quando se tratamos de nascimento de Cristo, o Evangelho de Lucas, de Jesus, a qual escreveu o doutor Lucas, ele é minuciosamente mais detalhado, o conteúdo é mais gordo,
né? Porque tem esses relatos a qual eu acabei de mencionar. Nós vemos que o Evangelho de Jesus, a qual escreveu São Lucas, é um dos evangelhos, irmãos, mais intelectual, né? Por Lucas, mais intelecto por Lucas se formar em uma medicina, como eu disse aqui, é um dos evangelhos em destaque por conta disso. Lucas não era discípulo de Jesus, ele era discípulo de Paulo. Há relatos que quem vai ganhar Lucas para Cristo é o próprio Paulo. O próprio Paulo vai ganhar Lucas para Jesus. Ele vai se converter ao cristianismo, né, por intermédio do apóstolo Paulo. Paulo chama ele de médico amado. Paulo chama Lucas de meu cooperador. Então nós vemos que Lucas pode também ser chamado de o filho na fé do apóstolo Paulo. O Evangelho de Lucas, Jesus, a qual escreveu São Lucas, ele é direcionado aos gregos, ele é direcionado ao povo grego, a sua origem, né? Ele era grego. E por que ele vai se especificar aos gregos? Porque era a sua terra, ele conhecia. Irmãos, eu estou falando assim porque eu estou passando mal, tá? Mas estou tentando gravar aqui para a glória de Deus Pai. Lucas, ele vai apresentar o Evangelho aos gregos, e a revelação deste livro é revelar o Filho do Homem. Pregador, porque os gregos, eles eram conhecidos pela sua intelectualidade. Os gregos, eles achavam, irmãos, que eles eram quase um Deus, né? E Lucas, ele escrevendo sobre Cristo, o Filho do Homem, né? E isso está se relatando que o Filho do Homem, ele foi perfeito em tudo. Então, quando Lucas apresenta isso aos gregos, os gregos vão querer ouvir sobre Jesus. Por quê? Porque os gregos amavam a intelectualidade. Para eles eram quase um Deus. Então, ouvir dizer o Filho do Homem, que foi perfeito em tudo, e ouvir da boca do próprio Lucas que era Deus, vai ser chamada a atenção dos gregos. Os gregos vão parar e vão analisar, por mais que teve problema, mas essa foi a intenção de Dr. Lucas. Nós sabemos que a Grécia, ela é a mãe, né? Era a mãe da filosofia, né? Pensadores, né, dizia isso, como Aristóteles, como Platão. Estude a história desses dois homens para você ver como eles tinham, né, os seus pensamentos, né? O Evangelho de Lucas, de Jesus, a qual escreveu Lucas, é um evangelho cronológico, irmãos. Quando nós olhamos ali, nós vamos ver que os fatos, Lucas, ele se especificou em colocar em ordem cronológica relatos, que o Evangelho de Lucas é um dos evangelhos mais cronológico, em ordem, os fatos aconteceu, né? Nós sabemos que ele escreve o livro interessado em detalhar ao seu companheiro Teófilo, né? Um homem importante, né? Um homem de autoridade. Então Lucas vai detalhar detalhes para Teófilo, né? Não há relatos de quem era Teófilo, mas Lucas chama ele de o excelentíssimo Teófilo. E na época, quem era chamado de excelentíssimo eram homens grandes, eram homens de potencial, eram homens renomados. Então, quando Lucas faz a menção de o excelentíssimo Teófilo, nós interpretamos que ele era um homem de autoridade. Então, Lucas
para este homem de autoridade que tinha influência, com certeza na Grécia, né? Com certeza era um homem que todo mundo parava para ouvir. Então Lucas, ele vai se especializar detalhadamente, contando tudo a Teófilo, aleluia, escrito por Teófilo, mas não só para Teófilo, também para os gregos e também para nós, né, que estamos aqui aprendendo sobre Lucas. Glória a Deus. Nós acreditamos que está tudo em ordem no Evangelho de Lucas, né? Nós vamos ver que Lucas do 1 ao 4 está em sequência do ministério terreno de Jesus. Nós vamos ver ali aparentações, né, das pregações de João Batista, o batismo de Jesus. Jesus não precisava ser batizado, mas ele mesmo disse, para ser cumprida toda a justiça. Então Jesus ele é batizado, nós sabemos da história, né? Jesus passa pelas águas, e ali o batismo no grego é baptizo, né? E baptizo no grego é imergir, é imersão, é mergulhar nas águas, se entregar nas águas. Então Cristo ele foi batizado para cumprir a justiça. Nós sabemos que o batismo é a primeira ordenança da igreja. Então Cristo, para ser exemplo, ele foi batizado mesmo não tendo pecado. O batismo de Jesus não precisou descer fogo, porque fogo na Bíblia ele pode ser símbolo da presença, mas ele é condenação, né? Nós vamos ainda estudar mais para frente sobre o batismo batismo no Espírito, que o batismo no Espírito, batismo no Espírito, batismo no fogo, tá, irmãos? Nós vamos entender. Então ele se detalha tudo, irmãos, né? O Jordão, ele é honrado, ele é aprovado, né? Em Lucas capítulo 4, se não me falha a memória, no deserto ele vence as tentações. E Lucas 4:1 diz que ele estava cheio do Espírito Santo, e cheio ele foi para o deserto. E no deserto ele venceu pela palavra de Deus, para a glória do Senhor. Então nós vamos ver uma ordem cronológica, e nós acreditamos que está em ordem cronológica, para a glória do Senhor. Irmãos, eu vou estar encerrando esse vídeo, vou estar gravando outro vídeo sobre a estrutura do Evangelho de Lucas. Deus abençoe.